boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 15 de maio. Supremo Tribunal Federal derruba a lei que autorizava órgãos de segurança de Alagoas a vender armas a seus integrantes ativos e inativos. Para o plenário, a norma estadual violou a competência privativa da União para legislar sobre material bélico. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Supremo vai decidir se delegados e Ministério Público podem requisitar informações sem autorização judicial nas investigações envolvendo o tráfico de pessoas. Justiça do Rio de Janeiro aceita pedido de recuperação judicial da Light, a empresa de energia elétrica que opera no estado. E ainda, STF recebe delegações de países de língua portuguesa e vai discutir em seminário a garantia da justiça social e econômica e a hermenêutica constitucional. Por unanimidade, o plenário do Supremo invalidou a lei de Alagoas que permite às polícias civil e militar, ao Corpo de Bombeiros e aos demais órgãos estaduais de segurança pública vender armas de fogo diretamente aos seus integrantes ativos e inativos. O relator da ação, apresentada pela PGR, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que é competência privativa da União legislar sobre material bélico em razão da predominância de interesse nacional. Ainda segundo o relator, o Estatuto do Desarmamento autoriza integrantes dos órgãos de segurança pública a portar arma particular ou fornecida pela corporação, mesmo fora de serviço, em âmbito nacional. No entanto, não há nenhuma autorização para que os próprios integrantes, por meio de compra direta, adquiram material bélico das suas respectivas corporações. O plenário virtual do Supremo está julgando uma lei que obriga o repasse de dados em investigações contra tráfico de pessoas. Os ministros decidem se delegados e integrantes do Ministério Público têm a prerrogativa de requisitar informações nesses tipos de investigação, mesmo sem autorização judicial. Confira na reportagem de Marta Ferreira. De acordo com a ONU, o tráfico de pessoas movimenta anualmente 32 bilhões de dólares em todo o mundo. Desse valor, 85% vem da exploração sexual. As mulheres são os principais alvos. A Lei 13.344 de 2016 dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. O artigo 11 dessa lei acrescentou dispositivos ao Código de Processo Penal para autorizar delegados, promotores e procuradores de justiça a requisitar de qualquer órgão público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais de vítimas e de suspeitos de crimes como sequestro, cárcere privado, tráfico de pessoas e exploração sexual, dentre outros delitos. Pela lei, a requisição deve informar o nome da autoridade solicitante, o número do inquérito policial, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação e deve ser atendida no prazo de 24 horas. A Associação Nacional das Operadoras Celulares, a ACEL, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando esses dispositivos, alegando esvaziamento da proteção constitucional à privacidade e ao sigilo das comunicações. A ação foi levada a julgamento no plenário virtual. A discussão teve início em junho de 2021. O relator, ministro Edson Fachin, não aceitou o pedido feito pela autora da ação e votou pela validade dos dispositivos questionados. Fachin destacou que o direito à proteção da privacidade não é absoluto, mas qualificado. A lei pode restringir esse direito ao prever as hipóteses em que o Poder Judiciário poderá afastá-lo e a finalidade para a qual a restrição é admitida é a de investigar as infrações à lei, pois as provas das infrações raramente ficam disponíveis publicamente. Já o ministro Marco Aurélio, antes de se aposentar, abriu divergência votando pela procedência da ação, mas um pedido de vista suspendeu a análise da ADI. Agora o julgamento foi retomado com a apresentação do voto vista do ministro Nunes Marques, que acompanhou o voto do relator. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 19 de maio.
Os ministros do STF também vão decidir se os estados e os municípios são obrigados a observar na contratação de servidores públicos o piso salarial da categoria profissional estabelecido por lei federal. O assunto, que chegou à corte em recurso extraordinário, teve repercussão geral reconhecida no plenário virtual. No caso, a Justiça Federal de Pernambuco, ao julgar a ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Odontologia, determinou que o município de Gravatá corrigisse o edital de seleção pública para a contratação de dentistas. Pela decisão, deveria constar nas regras do concurso o piso salarial da categoria previsto em lei federal. Posteriormente, o TRF da 5ª Região derrubou a correção, alegando que os entes federativos têm competência legislativa autônoma para fixar a remuneração do próprio pessoal. No recurso extraordinário apresentado ao STF, o Conselho Regional alega que o TRF-5, ao afastar a aplicação do piso previsto na lei federal, teria violado a competência privativa da União para legislar sobre organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. O ministro Edson Fachin, relator do caso, ao se manifestar pelo reconhecimento da repercussão geral do tema, analisou que a situação tem relevância jurídica, política, econômica e social. Além disso, a discussão é de interesse dos demais municípios, dos estados e do Distrito Federal por refletir na remuneração de servidores públicos estaduais e municipais. Fachin observou que há precedentes da Corte de que todos os entes federativos devem observar o piso salarial previsto em lei federal. Por outro lado, em decisão recente, a primeira turma considerou indevida a imposição do piso salarial a servidores municipais estatutários. Para o ministro, a questão ultrapassa os limites subjetivos da causa, especialmente em razão da necessidade de dar estabilidade aos pronunciamentos do STF e garantir a aplicação uniforme da Constituição Federal. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da Light, empresa de energia elétrica que opera do Estado. Repórter Renato Rosa. Segundo a empresa, a dívida é estimada em 11 bilhões de reais. A Light justificou no pedido de urgência a recuperação judicial. Entre os motivos, aponta que os desafios da atual situação econômica financeira da companhia e algumas de suas subsidiárias se mantêm e vêm se agravando. Os principais problemas são as perdas não técnicas, furto de energia, tem se mantido em patamar expressivo e incontrolável. A parcela de consumidores que pagam por energia elétrica no Rio de Janeiro tem diminuído gradativamente nos últimos anos. Os investimentos feitos pelo Grupo Light não tiveram retorno na proporção que se esperava deles. A companhia teve seu planejamento financeiro impactado pela lei que determinou a devolução integral aos consumidores de créditos tributários, conquistados após a exclusão do ICMS da base de cálculo, do PIS/COFINS. E a pandemia, que atingiu fortemente o mercado de todas as nações. A Justiça aceitou o pedido de recuperação. A decisão dá garantia de proteção à empresa. Em troca, a Light deverá preservar as obrigações operacionais com a população subsidiárias, cumprindo metas de qualidade estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Caso contrário, terá cassada a tutela, concedida pela recuperação judicial. Uma empresa já foi nomeada como administradora judicial. Em 30 dias úteis, a equipe deve apresentar um relatório sobre todas as atividades desempenhadas pela empresa de energia elétrica, de caráter econômico e financeiro. A Light deverá apresentar em todo o processo as contas demonstrativas mensais. Enquanto durar a recuperação judicial, ficam suspensas todas as ações e execuções financeiras contra a empresa. O plano de recuperação deve ser apresentado em até 60 dias e o processo tramitar em até 180 dias. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público contra André Felipe Pereira, de 22 anos, acusado de divulgar fotos do corpo de Marília Mendonça realizadas pela perícia do Instituto Médico Legal. Ele também seria o responsável pelo vazamento de imagens de Cristiano Araújo, morto em acidente de carro em 2015, e de Gabriel Diniz, vítima de acidente aéreo em 2019. O juiz Max Abrão de Souza determinou ainda a exclusão da conta utilizada pelo denunciado no Twitter para praticar os crimes e o conteúdo veiculado também deverá ser removido. A seguir, Justiça determina que FUNAI acelere os trabalhos para a demarcação de terras indígenas em Rondônia. Voltamos em instantes.
A Justiça determinou que a FUNAI crie um grupo de trabalho para acelerar a demarcação de terras indígenas em Rondônia. Pedro Canguçu tem as informações. A medida será um passo importante para acelerar o processo de demarcação dos povos Guaraçu, que está parado há mais de 8 anos na FUNAI. A decisão vai permitir acelerar a tramitação do processo, atualmente em estágio de qualificação, que é uma etapa inicial de todo o processo de demarcação, e consiste em reunir, por meio de pesquisa de campo e documental, elementos de natureza histórica, sociológica, fundiária, etnográfica e ambiental. Atendendo a pedido do MPF, a decisão dá o prazo máximo de 30 dias a partir da data da publicação da portaria para ser instituído um plano de trabalho, com um cronograma de atividades e prazo de 1 ano para a finalização do relatório. As etapas deverão contar com o suporte da União, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000. Em 2014, os indígenas apresentaram abaixo-assinado solicitando reconhecimento étnico e territorial para conhecimento e cadastro no banco de dados de demandas de reivindicações territoriais. Segundo a Justiça, a ausência de território dificulta o acesso a vários direitos desse grupo, especialmente à saúde, à educação e à segurança. O laudo pericial realizado por fisioterapeuta é inválido para a concessão de aposentadoria. Esse é o entendimento da segunda turma do TRF da Primeira Região. Repórter Ana Paula Souza. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, recorreu ao TRF1 contra a sentença que concedeu o benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente com base em laudo de perícia médica realizada por profissional de fisioterapia. O INSS defendeu que a realização desse tipo de perícia é ato privativo de médico, conforme estabelecem os artigos 4 e 5 da Lei 12.842, de 2013. O caso foi julgado pela segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sob relatoria do desembargador federal João Luiz de Souza. O magistrado destacou que, por ser a perícia médica procedimento indispensável para a comprovação de incapacidade do segurado, que pretende benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, não pode ser realizada em desconformidade com a disposição legal. Para o relator, ainda que o fisioterapeuta se prenda a critérios de ordem técnica, não é válida a realização da perícia médica por esse profissional, por se tratar de atribuição privativa da carreira médica, mostrando-se necessária a formação específica em medicina para tal fim. Ele ressaltou ainda que um profissional não legalmente habilitado, sem o conhecimento técnico necessário para aprofundar as particularidades do caso concreto, não fornece a certeza necessária para o julgamento do feito, pois se baseia em perícia que se mostra, no mínimo, frágil. Um bancário não conseguiu na Justiça o direito à complementação do auxílio-doença, além do previsto em norma coletiva. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não há previsão legal para estender o benefício por período superior ao negociado. Pablo Lemos. O bancário trabalhava para o Bradesco há mais de 30 anos. No processo, disse que desenvolveu lesões por esforço repetitivo que ocasionaram vários afastamentos. No último, ajuizou reclamação trabalhista, pedindo a extensão da complementação do auxílio-doença. A norma coletiva, em vigor na época, assegurava aos empregados, em caso de afastamento por auxílio-doença, uma complementação salarial, equivalente à diferença entre o valor recebido do INSS e a remuneração. O benefício, porém, era limitado a 24 meses. Na reclamação trabalhista, o bancário argumentou que a norma era injusta porque a doença que ele enfrentava era equiparada a acidente de trabalho. Disse ainda que se tratava de uma responsabilidade do empregador e que o término do pagamento resultaria numa significativa redução salarial. O Bradesco argumentou que a complementação era um auxílio temporário, acordado entre os sindicatos. Afirmou ainda que o objetivo era justamente garantir que o empregado não fosse surpreendido com a queda brusca de remuneração e pudesse se adaptar e planejar a vida durante o período de concessão. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, manteve a sentença que rejeitou o pedido do empregado. Ele então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do caso, na 5ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, como não tem previsão legal e foi fixado por negociação,
O benefício está sujeito a uma interpretação estrita e não pode ser entendido para além do prazo previsto, já que isso contraria a autonomia negocial coletiva prevista na Constituição Federal. O ministro notou, porém, que a pretensão está vinculada à questão do acidente de trabalho, regulado por normas constitucionais e legais, que definem as obrigações do empregador, inclusive a de indenizar, quando houver dolo ou culpa ou em razão do risco da atividade. Mas que, no caso, o bancário já havia ajuizado ação própria, visando a indenização por dano material, e por isso a pretensão não comporta o acolhimento. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. O Superior Tribunal de Justiça lançou um manual sobre cuidados bucais para crianças de até 2 anos. A obra está disponível ao público em geral na internet. Quem tem os detalhes é a repórter Samanta Peçanha. Os primeiros 1000 dias de vida de uma criança marcam a infância inteira. Ensinar hábitos de higiene bucal e uma alimentação saudável desde cedo faz toda a diferença. Pensando nisso, a Coordenadoria de Assistência Odontológica, que integra a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, lançou um manual de orientações odontopediátricas para crianças de 0 a 2 anos. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, participou da abertura do lançamento da obra. No âmbito do STJ, após a subscrição em março de 2021 do Pacto Nacional pela Primeira Infância, foi elaborado um plano de ação visando notadamente aproximar a sociedade do conhecimento científico sobre o desenvolvimento da primeira infância e sobre as práticas respeitosas e não violentas da parentalidade. A coordenadora de assistência odontológica, Milena Malha, destacou a importância não só do manual, mas também do trabalho desenvolvido pela odontologia do STJ. A odontologia cada vez mais tem procurado olhar o paciente como um ser humano na sua integralidade, procurando, na verdade, observar todas as necessidades, da pessoa. E a odontopediatria está muito alinhada com esse pensamento. E o manual está bem completo. São tratadas várias recomendações sobre pontos como a formação dos dentes, os benefícios da amamentação, a introdução alimentar e até dicas para o exercício positivo da paternidade e da maternidade. Está vendo esse rapazinho de 3 anos? Ele é o Theo Luca, filho da doutora Vanessa, uma das autoras do manual. Ela diz que o filho ajudou bastante na obra. Tudo que eu explico para os pacientes, porque muita coisa vem da teoria, mas na prática, a gente sabe a dificuldade que os pais às vezes encontram. Eu vivi com isso com o Theo e eu sei que é possível implementar hábitos saudáveis porque eu vivencio isso em casa também. A gente traz essa importância de visibilizar a criança, de não violentá-la, porque muitas vezes a gente acaba fazendo isso sem nem perceber. Então, traz um pouquinho do desenvolvimento da primeira infância e muitos pais falavam assim, não, mas não pode dar, só que vai sobrar o quê? O que eu vou dar? Então, a gente traz no final as receitinhas, opções de receitas saudáveis, que eles podem fazer em casa, que são receitas que eu também faço em casa, então vai dar certo. E tudo isso é para melhorar a saúde bucal da criançada, tendo como um dos focos a prevenção da cárie. É o que explica a Juliana Nogueira, também autora do manual. A gente pretende trazer o conhecimento científico atualizado, mudou muito ao longo desses últimos 23 anos, que é o tempo que eu estou aqui, e a gente pretende focar na educação parental durante os primeiros 1000 dias de vida, que é gestação e 2 primeiros anos de vida, trazendo informação, estando próxima das famílias, explicando realmente, trazendo a ciência para dentro das casas dos servidores, explicando como que eles têm que fazer para prevenir cárie dentária. O Manual de Orientações Odontopediátricas está disponível para consulta pública em formato digital na página da Biblioteca Digital Jurídica do STJ, a BDJUR. Se preferir, você pode acessar a obra por meio desse QR Code. A seguir, a gente fala sobre a visita das delegações de países de língua portuguesa ao STF. Voltamos já. A Justiça Eleitoral trabalhou muito em 2022 para combater a desinformação. O TSE mostra agora os resultados.
A Justiça Eleitoral trabalhou muito em 2022 para combater a desinformação. Vamos conhecer os resultados? Tivemos cobertura nacional com publicidade veiculada nas 14 cidades de maior audiência da televisão aberta, de abril a outubro de 2022. Nossas campanhas estiveram 111.611 vezes na telinha, sendo assistidas por muita gente, mas muita mesmo. A Justiça Eleitoral esteve presente na Rede CNT, Globo, SBT, Record, Rede TV, Band, Cultura e Gazeta, com um total de 27 campanhas rodando em suas programações. Cada uma dessas campanhas foi fundamental para os resultados históricos conquistados nas eleições do ano passado. Vamos conhecer algumas? O assistente virtual do TSE, o bot do WhatsApp, teve impacto de mais de 400 milhões na Globo, na Rede TV e também no SBT. E o que quer dizer impacto? É a quantidade de vezes que a campanha foi assistida, podendo ser vista várias vezes pela mesma pessoa. Olha só, quando falamos sobre as mulheres na política, tivemos um impacto de 6 bilhões. Já em nossa campanha de acessibilidade, o impacto foi de 4 bilhões. E não para por aí. Olha só o alcance da campanha do voto do idoso, 71,71%. Isso significa que em uma emissora, mais de 70% dos espectadores assistiram à campanha. Legal, né? Os mesmos números foram conquistados na campanha Mesária e Mesário. Ela também teve um alcance de mais de 70% de quem assistia à emissora. Esses números mostram o esforço da Justiça Eleitoral no combate à desinformação. E em 2023 não é diferente. Para não perder nada, se inscreva no nosso canal. Não acredite em fake news. Procure sempre por fontes confiáveis. A gente. O Poder Judiciário de Mato Grosso realiza neste mês palestra com temas variados para gestores públicos e comunidades acadêmica e jurídica. Fernanda Fernandes. Atenção, você que mora em Sinop e região norte do estado. Como forma de se aproximar ainda mais da sociedade, o Poder Judiciário de Mato Grosso vai realizar neste mês de maio, aí na comarca, palestras com temas variados e voltadas para gestores públicos e comunidades acadêmica e jurídica e sem a necessidade de inscrição. Confira agora os detalhes dessa programação. No dia 18, a palestra abordará a justiça restaurativa e será realizada no período da tarde na sede da Câmara Municipal. A gente quer mostrar, para a comunidade aí, para Sinop, para Alta Floresta e para os demais, vizinhos das cidades que queiram conhecer, poder estar presente nesse dia, poder conhecer os princípios e valores da justiça restaurativa, certamente algo para a nossa vida pessoal sempre vale e, consequentemente, a gente acaba querendo levar para os nossos ambientes de trabalho também. No fundo, o que todos nós queremos, é uma sociedade mais pacífica. Já no dia 19, 2 grandes juristas do país falam sobre regime de proteção climática e ativismo judicial no Centro de Eventos Dante Martins de Oliveira, a partir das 7 da noite. As palestras integram um projeto maior que será promovido pelo Judiciário durante uma semana em Sinop. É o ELO, que envolve todas as áreas da instituição e que tem como objetivos, como o próprio nome sugere, uma maior interligação entre magistrados, servidores e a comunidade. Com o propósito internamente de incentivar esse espírito de participação de equipe coletiva. E para o público externo é uma forma de você trazer luz para o que nós fazemos, mostrar informar o trabalho do Poder Judiciário e com isso você de alguma forma esclarecer e ampliar o acesso à justiça. A presidente do STF, a ministra Rosa Weber, recebeu no fim da tarde de hoje integrantes da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos países de língua portuguesa. Amanhã, no Supremo, o seminário vai discutir a garantia da justiça social e econômica e a hermenêutica constitucional. Viviane Novaes tem mais informações. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, e o ministro Luiz Roberto Barroso deram as boas-vindas às delegações de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Os ministros conversaram sobre o sistema de votação brasileiro, que utiliza a urna eletrônica. A visita ao prédio da Corte começou no Salão Branco, com a galeria de fotos dos ex-presidentes do Supremo. As delegações também conheceram o plenário, onde acontecem os julgamentos.
Amanhã elas vão participar de um seminário sobre a Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa no próprio STF. A conferência foi criada em 2008 com a finalidade de representar os países de língua portuguesa de forma conjunta em fóruns internacionais, além de intensificar a cooperação e a troca de experiências quando o assunto é controle de constitucionalidade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.